Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Menezes. Graças a Deus temos tido dias intensos na presença do Pai. Olha, nós temos ensinado aqui no nosso ministério com relação à vida no Espírito, o viver no Espírito, o andar no Espírito, do qual o Senhor mostrou para um homem. O Senhor orientou um pastor americano chamado David Robertson a respeito da oração em línguas, o que a igreja primitiva viveu, principalmente o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo da igreja aos gentios. Havia o apóstolo Pedro, que era o líder da igreja dos judeus, porém o apóstolo Paulo, ele é o líder da igreja dos gentios, igreja essa a qual eu pertenço, e você também, porque você não é um judeu. Então, os nossos ensinamentos estão assim mais que nas epístolas paulinas. 27 são os livros do Novo Testamento, quer dizer, da Nova Aliança. Desses 27, 13 são de autoria do apóstolo Paulo, quer dizer, a metade. Aí sobra mais um, que é Hebreus. Hebreus não tem um autor. Então, numa linha teológica, uns atribuem a Apolo como escritor, outros a apóstolo Paulo, e outros não divergem no assunto, mas nós acreditamos que Hebreus foi um livro escrito por apóstolo Paulo. Então, para nós que acreditamos, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E 51% do que ele escreveu, ele dá a fonte de revelação dele. Apóstolo Paulo, ele diz que tudo que ele aprendeu, ele não aprendeu de homem, não foi homem que ensinou ele. Tudo acerca da nova aliança, tudo acerca do que Jesus fez, o apóstolo Paulo, ele aprendeu tudo por divina revelação. Tudo lhe foi ensinado, até com relação à ceia. Quando você lê 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 em diante, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Quando você lê Gálatas, ele também diz na sua carta enviada à igreja, que quando ele foi a Jerusalém, se encontrou com os principais da igreja, ali, os apóstolos, em nada os apóstolos, em nada aqueles homens acrescentaram no seu ministério. Então, nada foi acrescentado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele dá a fonte do sucesso dele em Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele fala muito sobre oração em línguas, o orar no Espírito. E ele diz assim: dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vós. Então, a fonte de revelação do apóstolo Paulo foi a oração em línguas, porque a oração em línguas é um dom de revelação. Quando a pessoa ela vai orando em línguas em todo o tempo, como diz Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo dizendo, orando em todo o tempo no Espírito. Quando você vai para Judas 20, Judas diz assim: vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, quando nós oramos no Espírito, quando nós entregamos a essa prática da oração em línguas ali, em silêncio assim, orando consigo mesmo, porque é uma interpretação muito errada, quando o apóstolo Paulo fala que se não tem quem interprete na igreja, quem está orando em línguas, que ele fique calado. Mas não completa um versículo quando o apóstolo Paulo diz assim, orando consigo mesmo, porque a oração em línguas ela tem 4 níveis. Existe a oração em línguas para interpretação, existe a oração em línguas para edificação pessoal, existe a oração em línguas com gemidos inexprimíveis e a oração em línguas como sinal para o incrédulo. Então, quando
a pessoa ela está orando em línguas, o cristão nascido de novo, ele está se edificando. E essa tem sido uma chave muito ensinada nas nossas reuniões de vida no Espírito. E o cristão, quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele vai se edificando, hora após hora, nesse ensinamento, nessa chave, nesse dom de revelação, porque a oração em línguas, ela traz uma orientação dos mistérios que o Pai tem para a sua vida, ou para quem está orando em línguas. Aí alguém diz assim, ô pastor, mas eu não entendo o que eu oro em línguas. Não, mas a realidade é essa mesmo. Quando você ora em línguas, o apóstolo Paulo disse que ninguém o entende, só Deus. Mas você pode orar para interpretar ou compreender o que você ora em línguas. É o que ele diz no capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, há um mistério muito grande quando nós oramos em línguas. E esse tem sido um ensinamento muito forte para aqueles que vivem no Espírito, que andam no Espírito. A edificação através das línguas. Olha, alguém diz assim, olha, tudo que Deus criou foi bom. E tudo que o Espírito revelou ao apóstolo Paulo veio do céu. Tudo que ele ouviu, tudo que ele aprendeu veio do céu, não veio de homens. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, se o apóstolo Paulo, ele nos orienta a imitá-lo, e ele diz assim, dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vós. Olha, ninguém teve a compreensão dos dons, dos ministérios, dos cargos, dos chamados, dos frutos, do relacionamento com o Espírito Santo, igual ao apóstolo Paulo. Ninguém teve, nem Pedro, nem João, ninguém dos outros apóstolos tiveram essa revelação, a não ser o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando ele foi batizado ali, na imposição de mãos de Ananias, quando o Senhor o leva ali, olha, o Espírito de Deus se moveu, levou Paulo para o deserto, e ali começou o seu ministério ali de oração, de edificação, porque era um homem engembrado de lei, um homem irrepreensível na lei, mas desconhecedor da graça. E através do Espírito Santo, Paulo, orando em línguas, se edificando, recebendo revelações, ele teve a compreensão da graça. O homem que ensinou sobre a graça, um homem que discorreu acerca da graça, apóstolo Paulo. Olha, ao ponto de que ele orou 3 vezes, e na terceira vez ele disse, Senhor, afasta de mim esse espírito, o espinho na carne. Quando ele ora a Deus, para Deus apartar, tirar, então ele ouve do Pai, Paulo, a minha graça te basta. Então a graça do Pai, ela bastava na vida de Paulo, e ela basta na minha vida. Nós precisamos dessa graça, desse favor, e a graça é Deus fazendo tudo por mim, que não posso fazer nada. Então basta eu crer, andar na palavra, orando em línguas, praticando, hora após hora, me entregando nessa verdade, porque é um dom de revelação. E o Espírito Santo, ele vai me alinhar, vai trazer uma palavra para que eu ande nela, para que eu caminhe nela, para que eu viva nela. Então, você que é um cristão, nascido de novo, e você tem essa convicção, e tem o Espírito Santo sobre a sua vida, e você é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, então pratique a oração em línguas. Você entrar para o seu quarto em secreto, nas suas reuniões da eclésia, do corpo de Cristo, olha, vá orando em línguas, hora após hora, em todo o tempo. Aqui nós ensinamos, orientamos os irmãos a orarem em casa, orarem sentados na mesa, orarem no templo, orarem no monte, orarem na rua, aonde eles estiverem, orando consigo mesmo, para ter a orientação. E isso tem sido um mistério que tem sustentado, tem nos edificado, e temos vivido a visão de reino. E é isso que o Senhor tem para nós, visão de reino. Olha,
Não entre em guerra pela sua denominação, não entre em guerra pela sua instituição. Entre em guerra, entre numa batalha pelo reino, pela tua herança, pelo teu reino, por aquilo que te pertence, por aquilo que Cristo fez com você. Deus te abençoe, viva Cristo em coração, e fé e vida para todos.